Olá, paz do Senhor Jesus, como vocês estão, meninas? Estou passando aqui para desejar uma ótima terça-feira a todos vocês, tá? Estou aqui para deixar para vocês uma palavra, isso mesmo. Não sou muito de vir aqui para dar palavra, meu ministério é mais de louvor, mas quando o Espírito Santo toca no meu coração, eu venho falar sobre Jesus, sobre a maravilhosa palavra que Ele nos deixou para nos fortalecer, para nos guiar, para nos alimentar. Amém? E a palavra que eu vou deixar hoje para cada um de vocês se encontra em Jó. Foi a minha devocional de hoje e eu estou extremamente impactada com essa palavra. E eu não poderia deixar de vir aqui compartilhar com cada um dos meus irmãos. Jó 32, tá? Se você puder, leia aí na sua casa, tá? Então aqui diz, ó. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos de Jó, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta da boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita, e disse: Eu sou de menor idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo, dai-me ouvido, e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras, e dei ouvido a vossas considerações, até que buscais as razões. Atendendo, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que a resposta às suas razões, nem que responda às suas razões, para que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derramou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem me responderei com vossas palavras. Então, pasmados, não respondem mais, faltam-lhe as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei a minha parte, também eu declararei a minha opinião. Eu li até o verso 17. E nesse verso eu quero deixar muito claro para você o que estava acontecendo aqui nessa história. Jó, como todos sabem, tinha perdido a sua esposa, a sua família, os seus bens materiais. Ele era considerado um juiz naquela terra, de tão grandioso e poder que ele tinha financeiramente. Ele era bem reconhecido e ele era fiel, temente ao Senhor, obediente aos seus mandamentos. Tá? Certamente Jó estava certo de se indagar: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por qual maneira? Jó não pecou contra Deus. Ele não blasfemou contra Deus. Porém, ele esperava de Deus uma resposta. O que ele tinha feito para acontecer tudo isso, todo esse desastre, todas essas percas na vida de Jó? O que ele tinha feito de errado? Porém, por causa da dor, por conta da tristeza, imagina só, perder todos os seus filhos num desastre, que a casa cai em cima, por conta da decepção de perder todos os seus bens, ainda mais de perder a sua esposa, que não aguentou aquele sofrimento e se foi embora, de perder a sua saúde,
Para quem não sabe, Jó, quando ele estava leproso, ele ficava fora da cidade. Quem era leproso tinha que ficar longe do arraial, longe das pessoas, porque era contaminado essa doença, né? Essa lepra, que era uma doença que dava na pele. Porém, Jó indagava. E ele esperava das pessoas que iam até ele, como esses 3 amigos, uma resposta de Deus. Porém, essas pessoas não tinham o que responder para Jó, a não ser, como diz aqui, achar que Jó tinha pecado, que Jó tinha feito alguma coisa de errado para que Deus castigasse ele assim. Porém, um jovem, tá? Você é jovem, Deus pode te usar também. Porém, um jovem, tomado, ao meu ver, de autoridade de Deus e sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele foi até Jó. E aqui no versículo mais à frente, no 33, notamos que ele fala tudo para Jó, porque Jó, ele estava se justificando: eu não errei, eu não pequei, como se Deus fosse o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E agora vem cá, quantas e quantas vezes passamos por uma dificuldade perto da dificuldade de Jó, mínima, né? Mínima. E mesmo assim indagamos ao Senhor: Senhor, eu não pequei, eu não fiz nada de errado, por que o Senhor não derrama a sua glória sobre a minha vida? Por que o Senhor não abre a porta minha de emprego? Por que o Senhor não liberta o meu marido, não liberta os meus filhos? Por que o Senhor não faz isso na minha vida? Por que o Senhor me deixa passar por isso? Sem perceber que tudo isso é um processo. Deus estava vendo qual seria a atitude de Jó. Lembra da história que o diabo vai perante Deus e fala: vi teu servo Jó, mas ele é tudo, ele é assim, ele é bondoso, ele não peca, ele é fiel a ti pelas coisas que ele tem. Então Deus queria mostrar para o diabo que Jó o adorava em espírito e em verdade, não por aquilo que Deus fazia para o Jó, mas por aquilo que Deus era na vida de Jó. Jó realmente amava Deus, entendeu? E também para mostrar para Jó que ele é o Deus da vida de Jó, que mesmo ele perdendo tudo, e mesmo ele estando em silêncio, como muitas vezes Deus fica em silêncio, ele não se apartou da vida de Jó. Ele não se fechou o olho para Jó. Aquilo era um teste para que Deus recompensasse na vida de Jó muito mais do que ele tinha. Muito mais. E através da vida de Jó, os 3 amigos conheceram a Deus também verdadeiramente. E também Jó teve uma experiência com Deus. Mais à frente, Jó, quando Deus vai falar com Jó pessoalmente, depois que Deus falou, chamou a atenção de Jó, fez com Jó como o Jó estava fazendo com Deus, né? Falou para ele lá assim: onde estava tu quando disse para o mar, não passa daqui, né? Então, várias outras coisas que Deus disse para Jó, chamando a atenção de Jó. E Deus, depois que Jó falou, Deus falou tudo com Jó, Jó pega e fala para ele assim: antes eu te vi, te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te viram. Então Jó teve uma experiência com o Senhor, acredito eu, a qual aquele Jó nunca vai esquecer. Então você que está passando por qualquer tipo de dificuldade, seja financeira, seja espiritual, seja carnal, familiar, né? Seja por qualquer motivo, creia que através dessa prova, dessa luta, dessa batalha, os teus olhos verão a Deus. Os teus olhos contemplarão a grandeza de Deus agindo na sua vida. Não se esqueça, tudo é um tempo e essa fase vai passar. As coisas vão acontecer. Não indague ao Senhor, confie nele e tudo ele fará na sua vida. Amém? Agradeço por você estar aqui até comigo. Que Deus abençoe sua vida. E se você precisar de uma oração, coloque o seu nominho aqui, que eu estarei orando pela sua vida, pela sua família e crendo que um milagre já aconteceu na sua vida. Como Deus fez na vida de Jó, Deus irá fazer na sua e na minha vida. A paz do Senhor.